Bom dia, telespectadores, bom dia, filiados e filiadas. Hoje nós vamos falar no nosso programa Sintecef em Movimento, diversos assuntos gerais e diversos assuntos específicos. Vamos ter uma conversa com o Dr. Wagner Leandro, nosso assessor jurídico da área trabalhista. A semana passada nós falamos sobre o pessoal que tinha direito a entrar com ação de abono de permanência. Em decorrência disso, hoje nós vamos estar falando sobre uma ação nova, que é o pessoal que tem direito ao abono de permanência em relação ao tempo especial. Então ele vai estar explicando tudo direitinho, o direito que você tem de ter abono de permanência desde que completou o tempo especial, quem recebe insalubridade ou periculosidade. Vamos estar conversando com o Dr. Leonardo, que vai estar falando aí sobre pensão alimentícia. Vamos estar conversando com o Dr. Valério, nosso assessor político, falando aí sobre a questão da reforma trabalhista. Tá? Então vão ser diversos assuntos que nós vamos estar fazendo aqui no decorrer do nosso programa. Aqui com o Dr. Wagner Leandro. Bom dia, Dr. Wagner. Bom dia. Obrigado por ter vindo mais uma vez para o nosso programa. Precisando, você pode me chamar por... Obrigada. Hoje nós vamos estar falando sobre o tal do abono de permanência. Outra questão do abono de permanência, essa é nova. É para quem já perfez os requisitos da aposentadoria especial. Não só aposentadoria normal. Jurisprudência atualizada, nova, ela já está se encaminhando para esse sentido, Se você tem os requisitos da aposentadoria especial, ou seja, trabalhou na insalubridade tua vida toda, e você já exatamente. Pelo menos 25 anos ininterruptos, né? Aí você também tem direito à aposentadoria, ao abono de permanência. Desde que completou os 25 anos? Exato. Que fantástico. Questão muito recente. Então, você tem direito ao abono de permanência se preencher os requisitos da aposentadoria. Seja a aposentadoria normal, vamos dizer assim, a regular, a regida pela 8.112 pela Constituição, exato. E também, se você preencher os requisitos da aposentadoria especial, você também merece, faz jus, a receber o abono de permanência. Em relação à aposentadoria especial, basta ter os 25 anos de trabalho ininterrupto em condições insalubres ou periculosas. Não tem a questão da idade ou tem uma idade mínima também? Não, é o tempo de contribuição. É o tempo trabalhado na insalubridade. Quem vai trazer como é que você pode atestar isso? Através do seu histórico funcional, que vai dizer, ele vem dizendo o tempo trabalhado na insalubridade, uma certidão específica da insalubridade que o órgão fornece. Você pode pedir. Não, eu trabalhei da minha insalubridade todinha. Eu trabalhei eu entrei no serviço público em 80 e até hoje eu trabalho na insalubridade. De 80 a 90, isso é outra questão. Isso aí a gente podia falar até final do ano. Mas tem uma conexão. É a questão da conversão do tempo especial em comum. Não tem nada a ver com a aposentadoria especial. Que tem diferença entre CLT e regime jurídico único. No sentido de direito. Claro que tem a ver, porque a base seria a insalubridade. Mas se você trabalha a partir de 80 até hoje na insalubridade, a administração pública e o judiciário, que é importante ressaltar, só vai reconhecer a tua conversão em tempo comum especial, em tempo especial e comum, ou seja, vai aumentar em 10%, em 40%, desculpa, o seu tempo de contribuição, só aquele período seletista. Eu usei 10 anos, eu usei de 80 porque fica um cálculo simples. De 80 a 90, 10 anos. Esses 10 vai virar 14. E de 90 para cá, um dia. Não vai ter essa conversão. Ainda. Claro que existem milhares de ações judiciárias, está sendo muito discutido no STF. E com essas brigas, com essas lutas, é para isso que existe o sindicato. A base lógica
histórica do nascimento do sindicato é a luta, continuarmos nessa luta para o STF mudar esse entendimento, porque ele tinha esse entendimento. Ele tinha esse entendimento através do mandado de junção. Exato. 880, e depois houve uma mudança de posição, né, do judiciário. Então, em resumo, você pode até não ter seu tempo convertido, mas você está trabalhando na insalubridade, então você tem direito à aposentadoria especial. É diferente da conversão. Você tendo já os requisitos da aposentadoria especial, você pode... Será que a gente poderia dar um exemplo? Você falou aí de 89, por exemplo, quem entrou, boa parte do pessoal, pelo menos da FUNASA, Ministério da Saúde, boa parte do nosso pessoal entrou em 79. Então, de 79 a 90, ele vai ter 11 anos. Isso aí vamos dizer que vai virar 15. Então, mesmo de 90 para cá, que cada dia é um dia, não vai ter esse fator 1,4 aumentando em 40%. Chega, né? Mas, por exemplo, de 90 para cá, você teria que completar outros 14 anos. 14, 11, que é 15. Se você usou 11 anos na insalubridade, vira 15. Exemplo de 15. Então falta mais 10. Mas aí, esses cá, 10 anos tem que ser ininterruptos, né? Não, claro, tudo tem que ser ininterrupto. A gente né? tem que ver o quê? Tem que ver a certidão da insalubridade, tem que ver o histórico funcional. Certo. O servidor para chegar a essa conclusão. Okay. Se ele trabalhou realmente na insalubridade esse período inteiro, que ele fazendo isso, ele preenche os requisitos da aposentadoria especial, e desde a data que já era para ele estar aposentado de forma especial, ele já tem direito também, a partir dali, a uma permanência. Ação nova. Muito boa notícia. Briga nova. Muito boa notícia essa. Agora eu fiquei mais feliz ainda. Eu não faço juiz, mas um monte de colegas, de filiados e filiadas, com certeza farão. Então isso é uma notícia muito boa, né? Nos procure. E como vocês sempre dizem, pelo sim, pelo não, procura assessoria jurídica, que vai dirimir todas as dúvidas. Então, eu não sei se eu me enquadro ou se eu não me enquadro, procura assessoria jurídica, porque você vai ter certeza que sim ou que não. Eu queria só colocar aqui voltando para o tema anterior, em relação ao abono de permanência, que eu passei por uma situação essa semana que eu achei interessante da gente, como é dentro do tema, um colega que fez jus recentemente ao abono de permanência, veio aqui e ia procurar assessoria jurídica, me encontrou e aí ele me falou qual era o problema. E aí ele nem precisou ir na assessoria jurídica, porque não precisa ser advogado eu não precisei ser advogada para ajudá-lo. Só precisei de um pouquinho de experiência. Ele estava achando que estava sendo roubado, né, pela administração, porque ele entrou no abono de permanência e continuava descontando a previdência dele lá embaixo, né? Então eu mostrei a ele, disse, olha, mas está vendo aqui em cima que ela está entrando e aqui ela está saindo? Fica 0 a 0. Quem paga a previdência não vai ter entrada, vai ter só a saída. Você paga o INSS. No abono de permanência, você vai continuar pagando, porém, lá embaixo, né, nos descontos, ela vai te pagar em cima, coisa que não faz com quem não tem esse direito, e lá embaixo ela vai tirar e vai ficar 0 a 0, né? Antes ficava 1 a 0 para a administração, porque você pagava ela, e depois fica 0 a 0. Então, só pedindo essa licença, porque como é dentro do tema, né, muita gente recebe o contra-cheque e acha que não vai ter mais desconto nenhum. Vai, só que ao invés de ter só o desconto embaixo, vai ter também a administração pagando o mesmo valor que você pagava, só que ele te paga e depois desconta e zera aí E é a rotina nossa do escritório, essa dúvida. As pessoas acham que não está recebendo nada, né? Aí a gente fala justamente que você acabou de esclarecer. Que na verdade não recebe nada, né? Só que você deixa de ter aquela despesa, né? É isso que precisa entender. Perfeito. E você vai deixar de ter aquela despesa. Não tem. Você apenas não vai fazer a contribuição previdenciária. Isso. Você não vai fazer aquela contribuição de 11% que você faz todo mês. Só que a administração vai estar te pagando em cima. Isso. Né? E aí, zera. Você não paga nada. Ele dá um abono. O abono é isso. Então não é que vai desaparecer o desconto no seu contra-cheque. Ele vai continuar aparecendo, mas em cima vai ter o crédito dado também pela administração. Então,
Se entrou 10 e saiu 10, fica 0 a 0. Então você não está pagando. O reembolso. O reembolso. Da sua previdência. Isso. Ele dá o mesmo contra-cheque. É a mesma coisa daquela per capita da saúde. Ela entra em cima e sai embaixo. Fica 0 a 0 também. Então é a mesma coisa. Só para dar um esclarecimento aí, aproveitando o tema, né? Que é abono de permanência. Esse tema a gente vai longe. Doutor Wagner. Eu acredito que você novamente convidado aqui para tratar desse assunto. Com certeza. Porque ele merece. Porque a partir dessas explicações aparecem outras dúvidas e aí a gente chama de novo você para dirimir novas dúvidas, né? Obrigada. Muito obrigada pela participação. E olha aí, boa notícia, ação nova, notícia velha com uma ação nova, né? Muito boa, fiquei bastante feliz com essa notícia. Obrigado, doutor Wagner. Precisa nas horas. Doutor Leonardo, muito obrigada novamente por estar aqui. Continuamos nesse tema de família, né? Vamos falar hoje sobre exoneração de pensão. Com certeza nós temos uma grande demanda aqui, né? Temos um público de filiados já com a idade um pouco avançada, onde a grande maioria dos filhos, eu chutaria aí 90% dos filhos são maiores, e ainda assim muitos servidores, muitos filiados e filiadas ainda pagam pensão, né, para seus filhos, às vezes até consciente, porque quer continuar ajudando, mas que a partir do arrocho financeiro do filiado, da pessoa que paga a pensão, ou pela emancipação financeira, né, do beneficiário, chega para tirar a pensão, e tem muitas dúvidas também em relação a isso. Qual é o principal papel dessa ação e, assim, quais as principais dúvidas que as pessoas têm? Primeiramente, bom dia a todos os filiados e a demais que estão nos assistindo agora, né? Esse é um tema bastante comum que os filiados procuram aqui no sindicato, e como você bem colocou, a pensão alimentícia nada mais do que estabelecido judicialmente, né, para ser judicial, considerado judicial, né, é estabelecida geralmente no divórcio, né, se estabelece ou não, ou a pessoa pode ter tido um filho, né, de uma relação e que gerou também uma pensão alimentícia, não necessariamente de um casamento civil, né, do matrimônio, mas pode ser também ele teve uma relação com uma pessoa, dessa relação nasceu uma criança e dali gera a obrigação de pagar a pensão alimentícia, né? Que aí vai ser estabelecida, se houver consenso, quando há um divórcio ou não, ou quando há uma ação de pensão alimentícia. Se houver um consenso, se estabelece, ou tanto o genitor como a genitora estabelece um percentual ou um valor fixo, e dali por diante ele tem aquela obrigação mensal de pagar aquilo ali, como eu já tratei num programa anterior sobre pensão alimentícia. Mas a exoneração, o que é a exoneração? Quando aquele menor atinge a maioridade civil, né, que hoje no Código Civil é 18 anos, né, possibilita, como você bem colocou, possibilita ao genitor que está pagando a pensão alimentícia adentrar com a ação de exoneração, certo? Outra possibilidade é que, se aquele menor se emancipar com o casamento, também dá direito ao genitor de buscar o Poder Judiciário, se assim for da sua vontade, para se exonerar. Como você bem disse, teve já vários filiados que nos procuraram aqui, com os filhos já com 27, 28, 30 anos, e mesmo assim ele pagava a pensão alimentícia. Mas o que é muito comum e o que eu percebo aqui é quando o filiado se aposenta, que ele perde várias gratificações, infelizmente. Então há uma perda natural da sua remuneração, e que a pensão alimentícia permanece a mesma. Então, para ele, aquilo que estava no orçamento dele, com a queda pela aposentadoria, há uma diminuição da sua renda, e consequentemente fica complicado para o mesmo continuar pagando. Boa percepção, né? Exato, fica continuar pagando aquela pensão que ele vinha, mesmo não tendo mais a obrigação legal, né, que ele,
poderia já ter entrado com essa ação de exoneração há bastante tempo, mas mesmo muitos, eu já vi aqui, muitos permanecem pagando espontaneamente. Mas, se completou 18 anos e o filiado ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo quiser, ele pode entrar. Agora, hoje a doutrina, né, e a jurisprudência vem entendendo uma situação bem particular. Se o filho ou os filhos atingirem a maioridade, mas estiverem fazendo um curso superior, na grande maioria das vezes, o judiciário vem entendendo que essa pensão, que teria que se encerrar aos 18 anos, se prorroga até a conclusão do curso superior, certo? Ou até o menor completar, que não é mais menor, né? Corrigindo, até o filho completar 24 anos, o que acontecer primeiro. Então hoje, às vezes o pai não tem contato, ou a mãe não tem contato mais com os filhos, também acontece muito, ele entra com ação de exoneração e o filho alega que está fazendo um curso superior ou que está num curso técnico também, a jurisprudência já entende dessa forma, e que quer permanecer até a conclusão. Óbvio, por isso que os legisladores estão entendendo que até a conclusão do curso ou até completar 24 anos, porque seria muito fácil, né, o filho ficar postergando a conclusão do curso, claro, né, postergando para poder ficar recebendo a pensão alimentícia. Então, esses fatores, esses requisitos são importantes para que o filiado ou qualquer pessoa possa se exonerar dessa obrigação que foi estabelecida por lei, né, determinada em juízo, que ele tem que cumprir sob pena. Hoje em dia as pessoas sabem que o pagamento de pensão alimentícia, ou melhor dizendo, o seu não pagamento, pode resultar da prisão civil. Então as pessoas têm que realmente ficar cientes de que você, se foi determinado judicialmente, você só pode se exonerar com ação também judicial. Eu posso fazer uma pergunta que pode ajudar não os nossos filiados, mas a população em geral, você responder aí rapidamente, que é no caso, por exemplo, é um pai que paga uma pensão e ele é profissional liberal, ele não é descontado como o nosso, que vai direto para o contra-cheque, ele paga de alguma forma, por depósito, por transferência, atingido esses critérios de maioridade ou de casamento, de alguma forma, ele simplesmente deixa de pagar, ou ele também tem que ingressar com ação e ter que dar uma finalização ao processo. Essas dúvidas realmente permeiam a cabeça da pessoa que não mexe com o direito. Toda e qualquer pessoa, seja ele profissional liberal, seja ele servidor público, seja ele empregado em empresa privada, ele só se obriga a pagar a pensão alimentícia judicialmente e ele só se exonera judicialmente. Não tem como, pela profissão dele, ele achar que atingiu a maioridade civil, ele não precisa mais pagar. Não. Ele precisa de uma decisão judicial dizendo, você não tem mais a obrigatoriedade de pagar. Okay. Entendeu? Então, só se exonera com ação judicial. Ok. Pois, doutor Leonardo, muito obrigada mais uma vez. E no próximo programa teremos aí novos temas para a gente estar aí tratando e passando para vocês. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Valério. Nossa missão aqui hoje é discutir um pouco sobre a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, cada vez que a gente fala que a coisa é grave, né? E quanto mais a gente fala, mais aparecem coisas graves. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a gravidade dessa reforma trabalhista, desse projeto que está sendo apresentado por esse governo e que já queriam aprovar a toque de caixa. Fala um pouco sobre a reforma trabalhista.
Bom, eles estão tentando aprovar a todo custo a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela altera todos os artigos e os incisos da Constituição Federal que asseguram direitos sagrados aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Mas ele também modifica a CLT. Ele modifica a CLT em 100 pontos importantes que são considerados imexíveis, como dizia o sindicalista Magri, né? São considerados imexíveis, mas eles estão, com a reforma trabalhista, modificando todo o arcabouço teórico, constitucional, que se estabeleceu com a Constituinte de 88. Décadas de luta dos trabalhadores. Por exemplo, hoje, obrigatoriamente, a empresa tem que pagar o adicional de insalubridade. Seria 10% para serviços mais leves, menos insalubre, grau médio 20% e 40% grau mais máximo, né? O que ocorre? Na medida em que você diz que o legislado não tem prevalência sobre o que é acordado, ou seja, o acordado entre o sindicato e a empresa prevalece diante do legislado, isso deixa de ter valor jurídico impositivo. O que vai prevalecer vai ser o negociado, o acordado. Então, se a empresa chegar e disser para o sindicato: olha, nós não temos condições de pagar 10%, nós só temos condições de pagar 5%. E o sindicato disser: não, tudo bem, vamos aceitar os 5%, vai prevalecer os 5%. Se a empresa disser o seguinte: olha, a partir desse ano nós só vamos poder pagar 50% do 13º, porque nós não temos condições mais de pagar o 13º integral, vai prevalecer o acordado. Então, essa formulação jurídica, ela acaba com todas as conquistas que foram obtidas com lutas, com greves, com mobilizações, e que estão asseguradas na CLT e que estão asseguradas principalmente na Constituição Federal. O terço de férias, se a empresa disser: não tenho condição de pagar e eu pago a você o terço de férias, agora eu vou demitir todo mundo porque eu não vou ter condição de pagar mais o terço de férias. Então, nesse acordo, né, nessa negociação coletiva ou num acordo coletivo, vai estar lá, né, no fechamento do acordo, que a empresa não pagará mais o terço de férias. E os trabalhadores irão ter que aceitar. Por quê? Porque foi estabelecida essa reforma trabalhista, assegurando, dando respaldo jurídico a esse tipo de negociação. Então, isso é o mais grave. O adicional noturno, que as empresas são obrigadas a pagar 25%, né, por hora trabalhada, e que boa parte das empresas já no acordo coletivo não cumpre isso, quer pagar 20%, você imagina agora eles tendo liberdade para prevalecer essa negociação. Por que eles estão propondo isso? Porque boa parte dos sindicatos no Brasil são sindicatos fantasma, são sindicatos cartoriais, são sindicatos pelegos, sindicatos que vivem do imposto sindical. O que ocorre? Aí eles não devem satisfação à sua base. Por quê? Porque não tem filiados. Um sindicato que deveria ter uma base de 10 mil pessoas, aí o sindicato tem, sabe quantos filiados? 200 filiados. Por que ele não interessa que filiar mais gente ao sindicato? Exatamente porque eles têm um imposto sindical por trás. Então, essa reforma trabalhista, ela é nefasta. Ela é nefasta porque, em primeiro lugar, ela não foi discutida com a sociedade. Toda e qualquer reforma de uma grande envergadura, como a reforma trabalhista, teria que ser discutido amplamente com a sociedade, teria que ser... Deixa eu interromper, só para dar uma informação, né?
O relator do processo, o deputado Rogério Marinho, que inclusive é deputado aqui pelo Rio Grande do Norte, ele é o relator do processo da reforma trabalhista. Sabe o que foi que ele disse numa reunião com empresários? Isso é para a gente se ligar, como é que eles agem. Ele disse que a reforma previdenciária estava servindo de cortina de fumaça para ninguém discutir a reforma trabalhista e que por isso eles iam aprovar a toque de caixa antes que o povo desperte. Então ele disse, só se fala em reforma da Previdência, só se discute em reforma da Previdência. E é bom que seja assim. Olha o que é que ele disse. E é bom que seja assim. Por quê? Porque a cortina de fumaça da reforma da Previdência é justamente para eles virem como aprovaram a terceirização, na calada da noite, sem discussão com a sociedade. Mais uma vez, pensando que o povo é trouxa. Eles estão tão pensando que nós somos bobos e trouxas, que ele disse isso claramente. Ele não pensou que essa informação vazaria. Ele disse em uma reunião aberta. O povo não está se ligando na reforma trabalhista e é bom que seja assim. Grave isso. Dito pelo relator do processo da reforma, deputado Rogério Marinho. É bom que seja assim. Ou seja, já sabe do que ele lhe chamou, né? Então é importante também que a sociedade passe a discutir a questão da reforma trabalhista, porque ela vai atingir em cheio, né, todos os seus direitos, né, inclusive do serviço público. Inclusive do serviço público. Na hora da negociação com o governo federal, né, numa campanha salarial, o governo federal vai trazer isso para a mesa, certo? Vai trazer isso para a mesa e vai afetar exatamente aqueles direitos que estão lá no regime jurídico único, são direitos sagrados, direitos que foram conquistados às duras penas, que estão na Constituição e que tudo isso pode ir por terra, certo? Portanto, é fundamental derrotar também essa reforma trabalhista. Aliás, não é só derrotar a reforma trabalhista, mas derrotar a reforma da Previdência, derrotar essa terceirização. Esse relator que foi mencionado aqui da reforma trabalhista, que falou em alto bom som naquelas manifestações, né, de pós-2013, junho de 2013, dizia que a máquina pública brasileira estava partidarizada. Bom, enfim, a população tem que participar, né, dessas lutas em defesa dos seus direitos, em defesa, né, dos direitos trabalhistas e previdenciários conquistados às duras penas no Brasil, desde a Constituinte de 1988. Vamos à greve geral, vamos à luta, vamos construir uma ampla unidade nesse país para sairmos vitoriosos nesse enfrentamento com o governo. Ok, obrigada, Valério, por mais essa discussão e a gente te aguarda no próximo programa. Estamos chegando ao fim de mais um Sintcef em Movimento e esperamos que vocês tenham gostado dos nossos temas, das nossas discussões e esperamos vocês no próximo sábado.